Nos últimos dias tem dado uma polêmica nos grupos do Facebook e WhatsApp sobre o termo tio ou tia na educação infantil e ali nas séries iniciais. Porque muita gente podia achar que esse termo não era mais utilizado, mas agora a gente viu com a questão da epidemia e com muitas pessoas entrando nesses grupos do Facebook, que o termo ainda é super utilizado e super comum em várias partes do Brasil. Então o que eu vou falar hoje não é baseado em achismo. O que eu estou falando é fruto de uma revisão acadêmica dos termos tio, tia, professor ou professora em bases como a CAPES e a Cielo, por exemplo. Não é achismo e existe sim, essa discussão já foi feita nos anos 90, foi discutido muito, só que parece que essa discussão não chegou a alguns professores. Então o que eu quero fazer aqui é que professores entendam que já houve essa discussão e que ela já foi vencida pela academia. Já existe um consenso acadêmico. Então, não é mais na base do achismo, eu gosto desse termo ou eu não gosto. É um consenso acadêmico, um consenso científico. Então, tem pelo menos duas correntes que explicam o porquê de professores serem chamados de tias. Uma delas é da autora Maria Helena Novaes. E ela vai dizer que esse costume foi incentivado pelas mães que começaram a trabalhar ali na metade do século XX e elas não gostavam, elas não queriam daquela escola autoritária que elas foram submetidas. Então, buscando que a escola fosse diferente, elas começaram a chamar então aquelas professoras de tias, que dão uma... Não é então aquela escola autoritária que as mães tinham, é uma escola afetuosa, é uma escola mais carinhosa, é uma escola ligada à maternagem. Então essa é a opinião de uma das principais pesquisadoras da área. A segunda corrente, ela é muito popular devido ao Paulo Freire. Ele vai dizer que os governantes preferem que o termo seja utilizado seja tio ou tia. Por quê? Porque ele vai acreditar que o termo tio ou tia vai inibir esses professores, né, de lutarem pelos seus direitos. Porque você nunca vai ouvir falar de uma greve das 1000 tias. Porque tia não vai fazer isso. Né? Não, tia vai cuidar, tia vai brincar com o aluno e não vai pensar pelos seus direitos. Então, o Paulo Freire vai dizer que essa é uma questão política. Vai dizer que chamar o professor de tia, você está atrapalhando ou está dificultando que os professores consigam adquirir certos direitos. Então, para o Paulo Freire, chamar o professor de tia é uma tentativa de amaciar a capacidade de lutar do professor ou da professora. Mas o que acontece? Independente de qual corrente ser correta, da Maria Helena Novaes ou do Paulo Freire, o que esses autores e diversos outros autores indicam é que não precisa haver uma dicotomia entre o papel de professora e o papel de tia. Porque muitas colegas, muitas chamadas de tias, defendem que tia é algo que aproxima, que tia é algo carinhoso, que tia brinca e cuida. Acontece que o dever profissional do professor, do pedagogo, do licenciado nos anos iniciais, ele também brinca e cuida. Isso também faz parte dos deveres dele. Só que ele brinca, cuida e ensina e educa. Ele brinca, cuida, ensina e educa. Então, o papel, o termo professor, abrange também tanto as questões emocionais do carinho e do afeto, como as questões técnicas da profissão pedagogo, da profissão professor. Muitos colegas podem pensar que se agora mudarem e ensinarem para os seus alunos que devem ser chamados de professor ou até pelo nome, isso vai causar uma confusão na cabeça dos alunos, o que não é uma verdade.
porque as crianças elas aprendem super fácil e super bem. É como explicar para uma criança que tem algum colega cadeirante. Para a criança, ela entende super fácil que o colega cadeirante que ele é diferente. Ok, tá por isso tudo certo. Nós, professores, que temos uma dificuldade para lidar com esse cadeirante. E é a mesma coisa com a questão do termo. O aluno vai entender super bem se tu pedir para chamar de prof ou pelo nome, né? Ele não vai ficar confuso. Ele vai ficar confuso com os papéis se for chamado de tia. É isso que vai confundir muito mais o aluno, porque o papel de tia que ele tem em casa não é igual o papel da tia que ele tem na escola, né? Então isso pode causar alguma confusão nele. E não se sabe ao certo quando se começou a chamar professoras de tia. Porque a gente sabe que isso é utilizado só no Brasil, os outros países do mundo não chamam os professores de tia. E a autora, Maria Helena Novaes, ela vai dizer que nos anos 50, para facilitar, os pais ensinaram algumas crianças a chamar os seus familiares de tias. E aí esse hábito, ele se estendeu. Ele foi além daquelas pessoas próximas e começou nos anos 60 a entrar na pré-escola e nos anos 70 ali no que era chamado de primeiro grau, né? Só que isso ainda carece de evidências se realmente aconteceu dessa forma. Essa teoria é muito baseada na vivência pessoal da autora. Então, como que eu estou falando aqui é acadêmico, isso ainda carece de comprovações, carece de estudos se realmente aconteceu dessa forma. Para ensinar é preciso haver competências específicas da profissão, ao passo que ser tio ou tia é apenas uma relação de parentesco. Ser professor implica em assumir uma profissão, enquanto tio ou tia, não. Então, as competências necessárias ao magistério, à pedagogia, elas abarcam o que as tias podem fazer, que é cuidar e brincar, e elas vão muito além disso, que elas podem ensinar e elas podem educar, o que dificilmente uma tia, numa relação de parentesco, vai fazer. Então hoje a gente pode dizer que há um consenso acadêmico, há um consenso científico que o termo tia ou tio não é mais adequado na educação. Esse termo é muito utilizado em algumas realidades culturais, mas ele precisa ser questionado e agora, em termos de quarentena, é um momento bom para os professores aprenderem, né, que não se pode mais, não se deve mais utilizar esse termo por esses N motivos que eu estou falando ao longo do vídeo, e na volta da quarentena já ensinar para os seus alunos, então, que vai ser chamado de professora ou então até pelo nome, né? Não tem problema nenhum. O que não pode, o que todos os trabalhos apontam, o que há o consenso que os trabalhos apontam, é que o tia ou tio é inadequado. Então, embora seja uma realidade local, isso não está gravado em pedra que o professor, né, vai ser tio ou tia. Então, você pode transformar isso, você pode mudar esses hábitos, afinal, nem todos os hábitos são saudáveis para a vida ou para a educação. Esse é um hábito que deve ser mudado, sim. E por último, qual é a identidade que você quer construir perante o seu aluno e perante a sociedade? Você quer construir uma identidade de tia ou você quer construir uma identidade de professor? Lembrando que o professor, ele não deixa de brincar com a criança, ele não deixa de cuidar. Isso faz parte das habilidades que o professor necessita para estar em sala de aula. Só que o professor, além de cuidar, além de brincar, ele também vai ensinar, ele também vai educar. Então, esse termo, educador, professor, não é de forma alguma menos afetuoso. Tá legal? Então, se você quiser saber mais sobre educação infantil ou educação musical, aqui embaixo tem todos os links que você pode estar acessando para se aproximar dessas novas terminologias e principalmente para aprender sobre a educação musical dos pequenos, que é o foco do canal. Então, peço que você se inscreva para que cada vez eu faça vídeos melhores, de mais qualidade e que o YouTube divulgue para mais pessoas através da sua inscrição. Então, muito obrigado.